Deus em Lucas 1:37, que nós lemos no início do culto. Lucas 1:37. Eu vou pedir aos irmãos da mesa, se puderem me dar um pouquinho mais de retorno. Aumente um pouquinho para mim, assim eu falo mais longe do microfone. Lucas 1:37 diz: porque para Deus nada é impossível. Naquela versão ali está será. Na minha versão está é. Porque para Deus nada é impossível. E se nada é, no presente também, no futuro também não será. Não será impossível. Nesse texto, nós temos uma manifestação angelical, o anjo falando com Maria, que Maria seria a mãe do Salvador. O anjo encontra-se com Maria, saúda ela e diz: olha, você será a mãe do Salvador. De ti vai nascer o Santo, que é o Cristo. O nome dele será Jesus. O anjo falou tudo isso com Maria. E Maria pergunta: mas como, se eu não sou casada? Eu não conheço varão. E aí ele diz como que isso aconteceria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá, e aquele que vai nascer de ti será chamado Santo. E aí o Senhor conta uma novidade para ela. O Senhor conta algo que Isabel, sua parente, não tinha contado. Ele diz: eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. O som, eu não sei porque ele oscila. Ele fica alto, fica baixo. Este é o 6º mês da gravidez de Isabel, que está tendo um filho na sua velhice. Esta que era chamada de estéril. E aí o anjo conclui dizendo: porque para Deus nada é impossível. Não é impossível para uma mulher virgem ter um bebê, porque Deus agiu em Maria para isso. E não é impossível que Isabel, já em idade avançada, tenha um filho, porque para Deus nada é impossível. Não foi impossível uma virgem conceber. Isaías diz, no capítulo 7, versículo 14, está escrito: porque a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que é Deus conosco. 700 anos antes, Isaías pronuncia essa profecia. Uma profecia muito corajosa, muito ousada, porque era inédito no mundo uma virgem conceber e ter um filho. Era inédito. E o profeta tinha que ter muita coragem para entregar uma profecia dessa. Muita coragem. Ele não sabia se seria para aquele momento ou para o futuro. Ele entregou a profecia. Ele pronunciou a palavra profética: uma virgem conceberá, e será um sinal para Israel. Uma virgem vai conceber, este será o sinal. E dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Quando diz um sinal, Deus está dizendo: olha, eu vou mostrar para vocês que eu vou cumprir a minha palavra. Eu vou dar um sinal para que vocês saibam que eu estou cumprindo aquilo que eu disse. Mas Israel não prestou atenção no sinal. Israel não percebeu o sinal. Jesus nasceu, Jesus cresceu entre eles, e eles não perceberam o sinal. Quantas vezes Deus está falando conosco e nós não estamos percebendo que Deus está falando conosco? Quantas vezes Deus fala conosco e nós não ficamos atentos ao cumprimento da palavra que Deus falou conosco? Deus continua dando sinais.
Deus continua falando conosco. Não foi possível para uma virgem conceber. Não foi impossível Isabel conceber e ter um filho em sua velhice. Veja que Isabel era desprezada. Como que ela era chamada? Estéril. Hoje disse, aquela que era chamada estéril. Aquela que era zombada. Aquela que era humilhada. Aquela que era desprezada no meio de vocês. Porque não tinha um bebê, porque não tinha um filho. Agora ela está grávida na sua velhice. Porque para Deus nada é impossível. Podem te desprezar, podem te humilhar, mas o que Deus tem para a sua vida vai se cumprir. O que Deus tem reservado para você, não importa o tempo, não importa a época, não importa a estação, Deus vai cumprir e vai te abençoar. Glória a Deus. Não foi impossível Israel atravessar o Mar Vermelho. Lá em Êxodo 14, 21 e 22, nós encontramos um texto bíblico que nós vamos ler, Êxodo 14, 21 e 22, que diz, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Quem pode dizer amém? Deus havia dado uma ordem ao povo que marchasse. A ordem é que o povo marche. E o povo marchou. O povo marchou diante do que parecia impossível. Porque se Faraó vinha com seu exército no encalço deles para destruí-los, Israel era uma nação agrícola. Israel era um povo, os irmãos sabem que nasceu um povo dentro de outro, uma nação dentro de outra. Porque Israel chegou ali, Jacó com seus filhos e 70 pessoas, no Egito, e 430 anos depois, eles eram uma grande nação de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Em 4 séculos, eles cresceram assustadoramente. E agora, eles estavam ali acuados, imprensados, entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó. Parecia impossível ter uma solução naquele momento. Mas não foi impossível para Deus abrir o Mar Vermelho. A ordem foi marchem, e eles marcharam. Eles marcharam numa extensão de aproximadamente 19 quilômetros. E em uma profundidade que ia de 20 a 40 metros, conforme ia descendo no declive do solo daquele mar. Aproximadamente 19 quilômetros marchando, e conforme eles iam marchando, o mar ia se abrindo. Eles marchando e o mar se abrindo. Não é possível para Deus abrir o mar diante de você. Mas você precisa marchar. Você precisa ir avante. Você precisa ir adiante. Você não pode desanimar. Você não pode voltar atrás. Você não pode fugir. Avance em nome de Jesus. Melhor o som para mim, por favor, irmão Alexandre. Dá mais retorno aqui para nós, por favor. Enquanto eles avançavam, o mar se abria. Eu imaginava que o mar se abriu e ficou aquele espaço. Mas não foi com facilidade, não. Imagine 19 quilômetros atravessando com uma muralha de água do lado esquerdo, uma muralha de água do lado direito. O mar era como 2 muros. E a Bíblia diz que eles passaram a pés enxutos. Nem lodo, nem barro teve no pé deles, porque Deus secou aquele caminho. Mas não foi um caminho fácil. Foi um caminho longo e difícil, mas foi o caminho do milagre. Foi o caminho da solução de Deus.
Não foi impossível para Deus abrir o mar. Não é impossível para Deus abrir a porta para você. Não é impossível para Deus tirar a dificuldade diante de ti. Não é impossível para Deus resolver esse problema que te aflige. Não foi impossível a um menino matar um gigante. 1 Samuel 17, 49 e 50 nos fala a respeito de Davi, Golias. Eu pesquisei um pouco sobre Golias, que ele tinha cerca de 2,75 metros de altura. Eu tenho 1,69, eu sempre arredondo para mais, né? 1,70, só para me sentir um pouquinho mais alto. Mas eu tenho 1,69. O Golias tinha mais de 1 metro acima de mim. Alguém disse que ele era gigante pelo nomútil. Não era tanto assim, mas era. Porque se eu pegar 1 metro para cima de mim, o cara é grande. Eu não sei se algum jogador lá dos Estados Unidos, dos times de basquete, chegam a isso. Eu acredito que não. Eu acredito que não chegam a 2,75, 2,80. Mas era grande o homem. A couraça dele, somente a couraça, pesava 57 quilos. A ponta da lança, não era nem a lança toda, a ponta da lança, tinha um ferro na ponta da lança, pesava 7 quilos. Só aquela ponta de lança faria um estrago. Ele era uma muralha. Ele parecia um obstáculo intransponível. Mas Davi, ele só precisou de algumas coisas para enfrentar aquele gigante. Ele precisou de uma pedra, ele precisou de uma funda e ele precisou de fé. E ele pega aquela pedra. Ele pegou algumas pedras no ribeiro. E uma delas ele usou, não precisou nem usar as demais. Uma pedra, uma funda. E a fé no Deus vivo. Pois ele dizia: quem é este filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é este incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? E ele vai com fé contra aquele gigante. O homem era grande, mas o Deus de Davi era maior do que aquele homem. O teu problema é grande, mas maior é o Deus a quem você serve. Maior é o Deus em quem você confia. Maior é aquele a quem você entregou sua vida aos cuidados dele. Glória a Deus. Não olhe o gigante de baixo para cima. Vou repetir isso aqui. Não olhe o gigante de baixo para cima, porque ele vai parecer muito grande. Olhe de cima para baixo, porque você está sentado em regiões celestiais. Você está nas alturas. Você está nas alturas. Lá em Abacuque, capítulo 3, o escritor do livro de Abacuque, ele diz: Jeová me faz andar sobre as minhas alturas. Jeová faz os meus pés ligeiros como da corça. Então pode faltar tudo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os animais sejam arrebatados no curral. Pode acontecer tudo isso. Pode a economia do país colapsar. Pode aquilo que é o sustento do povo faltar. Mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque Ele me faz andar sobre as minhas alturas. O gigante é grande quando você olha de baixo para cima. Mas se você olhar ele de cima para baixo, que é onde você está em cima. Estamos assentados em regiões celestiais em Cristo Jesus. Estamos em cima. Podemos olhar de cima. A águia, ela, no dia da tempestade, ela sobrevoa acima das nuvens. E alguém diz: mas o que ela vai fazer acima das nuvens? Ela fica acima das nuvens, dizendo: olha, a tempestade está embaixo, mas eu estou acima da tempestade. Essa tempestade não vai me atingir. Essa tempestade não vai me derrubar. Esses raios não vão me atingir. Sabe por quê? Porque Deus me deu asas de águia e eu vou voar acima da tempestade. Glória a Deus. Vença o seu Golias. Vença o seu Golias com a sua fé. Porque para Deus não há nada impossível.
Não é impossível um menino vencer um gigante. O poder de Deus é infinito. Jó 42, 2 diz: eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Deus tudo pode. Ele pode tirar essa angústia. Ele pode tirar essa dor. Ele pode tirar essa preocupação. Se está no plano de Deus, Ele vai fazer. Nenhum plano dele pode ser impedido na tua vida. Eu sei que tudo podes. Você sabia que o seu Deus tudo pode? Que o seu Deus pode todas as coisas, porque Ele criou os céus, a terra, o ser humano. Ele criou todas as coisas. Eu sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus falou com Israel, quando Israel estava no cativeiro, através do profeta Jeremias. Jeremias faz uma carta e manda para aqueles que estavam dentro de Babilônia, cativos. E Deus diz para eles: olha, vocês estão aí, cativos, por causa de todos os pecados que vocês cometeram. Praticaram idolatria, adoraram outros deuses, acreditaram até mesmo em horóscopo, acreditaram em espiritismo, vocês consultaram os mortos, vocês chegaram a sacrificar os filhos no fogo. Vocês estão aí no cativeiro por causa desses pecados, porque vocês fizeram pior do que as nações que eu tirei daí da terra. Mas o Senhor disse para eles: olha como Deus é amoroso, mas eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Eu tenho pensamentos de paz para vocês. Eu vou lhe dar o fim que vocês desejam. Eu vou trazer vocês de volta. Vocês vão ficar 70 anos no cativeiro. E quando se completarem 70 anos, vocês voltarão para essa terra, porque eu tenho bons pensamentos a respeito de vocês. Eu tenho bons planos para vocês. Eu vou lhes dar o fim que vocês desejam. E eu sei que o fim que vocês desejam é saírem do cativeiro e voltarem para a terra. E eu vou fazer isso, mas depois de 70 anos. E se cumpriu. E se cumpriu. Daniel lendo as profecias de Jeremias, Daniel já estava idoso, no cativeiro, já tinha passado por 3 impérios, sendo servo fiel, sendo um ministro, sendo responsável por várias cidades. Daniel, ele lê as palavras de Jeremias e diz: está aqui o porquê, o motivo de nós estarmos nesse cativeiro. E aí Daniel faz uma oração: Senhor, nos perdoa porque nós pecamos. Ele não diz: meus pais pecaram. Ele não diz: os que nos antecederam pecaram. Ele diz assim: nós pecamos, Senhor, e a nós pertence o rubor das faces. O corar de ficar vermelho, corar de vergonha por causa dos nossos erros. E Daniel faz uma oração intercessória pelo seu povo e pede restauração, e Deus prepara todas as coisas. Deus prepara Esdras, prepara Neemias, e começa a volta do povo para a terra. E Deus faz com que os muros sejam reconstruídos, as portas restauradas, o templo restaurado, porque para Deus nada é impossível. Para Israel parecia que o cativeiro era o fim, mas Deus é tão amoroso que Deus diz: eu vou vos castigar em justa medida. Serão 70 anos e não mais. E olha que 70 anos é uma vida, não? É bastante tempo. É até mais do que uma geração. Geração geralmente 40 anos. Quase 2 gerações passaram pelo cativeiro. Mas Deus tirou o seu povo de lá. Salmo 115, 3 diz: o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe agrada. Tudo o que lhe agrada, Ele faz. Perguntavam assim para Davi: onde está o teu Deus? Quando Davi estava passando por perseguição, quando ele estava passando por vergonha, afrontas,
Alguns momentos ele tinha que fugir. Alguém perguntava, onde está o teu Deus, Davi? Para você estar passando por tudo isso, ele dizia, o meu Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Tudo o que acontece está no controle e na permissão dele. Ele está nos céus. E se ele está nos céus, ele está no trono. E se ele está no trono, ele tem o controle. Ele tem o domínio. Isaías 43, 13 diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Para Deus, nada é impossível. Deuteronômio 32, 39, o penúltimo versículo que eu quero ler, diz, vede agora, que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que não tem mais ninguém com ele. Não tem mais ninguém, ele é único. Moisés falou à nação, o chamar Israel, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Todos os demais são deuses falsos. Mas o nosso Deus, ele diz, eu sou. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu também saro. Ninguém pode escapar da minha mão. Aí eu me lembro das palavras de Jesus quando ele disse assim, as minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém. Nós estamos nas mãos de Jesus. E ninguém pode nos tirar das mãos de Jesus. Só você mesmo poderá sair das mãos dele se você quiser. Mas nós não queremos, nós queremos ficar com Jesus. Nós queremos ficar nas mãos de Jesus. Mateus 28, 18, e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Para aquele que tem todo o poder no céu e na terra, nada é impossível. Não é impossível ele curar essa enfermidade que te aflige. Não é impossível ele salvar o seu parente que você ora há tanto tempo para Jesus salvar. Não é possível Deus abrir a porta de emprego que você necessita. Não é impossível Deus te fortalecer na fé. Te dar firmeza na graça e na fé. Vamos ficar em pé neste momento, igreja? Para Deus, não existe nada que Deus não possa fazer. Se tem alguém nessa noite que quer receber esse Cristo poderoso como seu Salvador, entregar sua vida a Jesus, ser um seguidor, uma seguidora de Jesus, nós queremos que você dê um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você, e o Senhor Deus vai perdoar os seus pecados, vai escrever o seu nome no livro da vida, vai te dar certeza de vida eterna. Tem alguém que quer receber Jesus como Salvador nesta noite? Tem alguém? Tem alguém que quer, precisa, necessita? Oh, que bênção, glória a Deus, graças a Deus. A Bíblia diz que há festa nos céus quando uma pessoa vem para Jesus. E esta jovem está vindo para Jesus. É Ingrid, seu nome? Ela está vindo para Jesus. E os céus estão em festas, os anjos estão celebrando. Jesus abriu o livro da vida e registrou mais um nome hoje. Nasceu para o reino de Deus mais uma vida preciosa. O livro da vida foi aberto para Jesus escrever este nome. Glória a Deus. Nós vamos orar por esta jovem. Qual o seu nome? Yasmin, né? Yasmin. E eu quero orar por alguém que precisa que Deus faça algo impossível. Você diz assim, olha, para mim é impossível. Eu preciso, eu necessito, mas para mim é impossível.
E a Bíblia diz, para Deus nada é impossível. Então, se você quer receber uma oração, a oração do Deus que faz o impossível, ao Deus que faz o impossível, a oração àquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E se você quiser vir aqui na frente, pode vir, nós vamos orar por você. E se você não quiser vir, nós vamos orar por você aí onde você está. E vamos orar pelos irmãos e irmãs que participam também pela live. Participando desta live, estão adorando a Deus e precisando que o Deus do impossível faça o impossível na sua vida também. Nós vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, por teu grande amor, por tua graça, bondade e misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, pela vida da Yasmin, que agora se entrega a ti, Senhor Jesus. Te recebe como o seu único e suficiente Salvador. Perdoa os seus pecados. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor, para que ela tenha direito à vida eterna. Senhor Jesus, lava no teu sangue. Jesus, mantém firme na tua casa, em tua presença. Ajude, Senhor, esta jovem amiga da irmã Jennifer, a Yasmin. Ajuda ela, fortalece ela. Ampara com tua forte mão, ampara nos teus braços, Senhor. Conduz na tua presença. Que ela sinta a alegria da salvação. Que ela permaneça firme contigo até o dia da tua vinda. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe, Senhor. Abençoe a tua serva que veio aqui pedir o impossível. Ela sabe, Senhor, que para ti nada é impossível. Abençoe a tua filha e dê vitória a ela nesta causa. Dê solução e dê a bênção. Só o Senhor pode fazer o impossível. Deus querido, agora na vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui no culto, ou os que estão na live, e creem no Deus do impossível, creem que o Senhor pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Age agora com teu poder, Senhor. Age agora, Senhor, com teu grande poder e realiza o milagre impossível. Que para o homem é impossível, mas para ti nada é impossível, Deus. Em nome de Jesus, te louvamos por este culto. Pedimos, recebe, Senhor, este culto, louvor e adoração. Continua abençoando a tua igreja, dê uma semana de bênção, uma semana de paz. Abençoe, Senhor, culto com círculo de oração amanhã cedo. Abençoe, Senhor Jesus. Ó Deus, em teu nome, abençoe o culto de ensino na quarta-feira. Traz o teu povo, Senhor. Desperta os irmãos de Sampaio para estarem aqui no culto de ensino na quarta-feira. Abençoe, Senhor Jesus, o culto de oração na sexta-feira. Continua abençoando e operando maravilhas. E abençoe a ceia do Senhor no sábado, pela manhã e à noite. Que a tua graça se manifeste e a tua presença seja sentida. E que nós possamos estar aqui numa comunhão maravilhosa, participando do teu corpo e do teu sangue. Senhor, leva-nos na graça e na paz do Senhor. Guarda a tua igreja, Senhor, dos ladrões, dos salteadores. Todo espírito de roubo caia por terra. Seja manietado em nome de Jesus, o valente, caia por terra. Senhor, dai o livramento a esta igreja. Guarda, Senhor, tudo que tem nos dado. Livra, Senhor, e nos dê vitória por teu amor em teu nome. Pai querido, seja conosco em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.